Olá pessoal, nós vamos aqui dando continuidade à nossa aula de história. Na aula passada nós trabalhamos aqui juntos os sentidos de nômades e sedentários, né? Isso dentro do formato de indivíduo na construção da história. Aí nós trabalhamos a importância do fogo, a importância da agricultura, e vocês viram que o indivíduo ele passa por etapas, né? E desde a primeira formação, da formação do indivíduo, do homem, ele era um ser nômade. Por quê? Porque ele era um indivíduo que ele não tinha habitação fixa, ou seja, ele permanecia naquele local até o momento em que aquele local tivesse condições para a sobrevivência dele, que ali ele tivesse recursos como água, como caça, né, como frutos para dar continuidade à sua alimentação, porque ele se alimentava tanto da caça, como da pesca, como de raízes, como de frutos. E aí, mais na frente, vocês viram que com a introdução da agricultura, ele se tornou um ser sedentário, ou seja, ele já possuía moradia fixa e por isso ele se tornou sedentário. Mas isso só foi possível com a introdução da agricultura, porque a agricultura permitiu ao ser humano, né, plantar para ter recurso da sua sobrevivência. Ou seja, ele descobriu que através dos frutos que ali caíam, eles germinavam e poderiam dar outros frutos. Então, nesse experimento, ele começou a cultivá-los e utilizar na sua alimentação. E aí, o fogo trouxe uma importância muito grande, porque com o uso do fogo, ele também viu que ele poderia cozinhar esses alimentos. E paralelo à agricultura, veio a pecuária, porque eles utilizaram os animais como fonte de sobrevivência. Começou a domesticar os animais e utilizar ele como fonte de alimento também. Então, só foi possível essa situação de sedentarismo quando eles começaram a desenvolver a agricultura na sua vida, porque aí lhe permitiu permanecer naquele local, porque ele já tinha condições de sobrevivência. E nômades era quando ele não tinha uma habitação fixa, ele tinha que migrar, mudar de um lugar para outro. Ele só vivia naquele local até o momento que tivesse condições para a sua sobrevivência, que tivesse água, que tivesse alimento, né, que ele tivesse os recursos necessários para viver naquele local. A partir do momento que os recursos ali se esgotassem, eles mudavam de uma região para outra. E quando que ele não pôde mais mudar, né? Essa condição de se tornar fixo em um local só foi possível quando veio a introdução da agricultura. Aí ele se tornou um ser sedentário, que é quando ele já tem residência fixa ou moradia, né? Que ele tem meios para permanecer naquele local, sem precisar estar mudando de um local para outro. E a agricultura foi quem lhe permitiu isso, porque aí ele pôde plantar o seu alimento e viver, né, naquela região por tempo indeterminado, ou seja, porque já tinha condições para a sua sobrevivência.